Baco Exu do Blue, que o ano passado a Rolling Stone escolheu como o disco do ano Bluesman. No primeiro disco, Exu, você cita como referência Novos Baianos, Capitães de Areia, Jorge Amado, Mário Cravo Neto. No Bluesman você tem o Minotauro de Borges, Basquiat, etc, etc. Tem gente que pode estar numa roça que não tem ninguém, mas ele é curioso e autodidata e acaba caçando e achando. E tem gente que teve oportunidade, acesso. Você teve, não teve? E que horas ou quando é que o Baco incorpora o Diogo Moncorvo, que é o teu nome? Cara, então, eu tive acesso a diversas coisas, a diversas informações, mas nem todas as informações que eu tive acesso eu fui atrás e me aprofundei. Eu acho que referência é uma coisa meio que muito pessoal. E as minhas, mesmo tendo esse acesso, eu acho que foi bem mais um caminho próprio de ser trilhado de pesquisa do que alguém me apresentar de fato. Acho que o primeiro disco tem muito do que foram me apresentado ali, tipo minha mãe. Do que minha mãe falava pra eu ler, no caso, e que eu gostava. Tipo, da peneira, de vários livros que ela me mandava ali, eu lia. E alguns eu gostava, outros eu não gostava, então... Tem uma história que eu não sei se é lenda ou não. A história que eu digo lá do povo da Bahia. Que tua mãe te pagava por cada livro que você lia. Ela dava um dinheirinho. Ela jura que não lembra disso. Eu falo, rapaz, isso aí você esquece. Isso é fácil de esquecer. Mas ele começou com uma coleção do Monteiro Lobato. Que só pra caralho, inclusive, né? Mas, enfim, era uma coleção gigante, assim, eu devia ter uns 30 livros. Aí Monteiro Lobato. Começou, aí quando terminou esses 30 livros, aí continuou mais um pouquinho. Os que ela achava importante, né? E aí depois ela parou e aí eu continuei sozinho. Que horas que o Diogo vira Baco? É um caminho, né? Mas como é que você... Cara, então, eu acho que o Baco, ele foi uma dupla personalidade ali pra me defender das minhas características que me brecavam de fazer arte, saca? Tipo, a falta de autoestima, a vergonha, o medo. O medo não existia, essas características não existiam em Baco. A autoestima e a vergonha vinham de onde ou por quê? Cara, então, sei lá, acho que todo preto no Brasil não tem autoestima e tem vergonha de várias coisas pelo que é condicionado. Quando você nasce e desde que você tem uma consciência, você percebe que o olhar alheio é diferente a você. De classe média. Exatamente. Não é o seu caso. É um olhar alheio. E é aquela parada que eu conversei até com o Lázaro. Quando você está no meio de pessoas brancas, é muito complicado porque você não tem um lugar que é seu, saca? Você não se acha. Porque quando você não tem um lugar onde você se identifica, não adianta você chegar em casa e você não se identificar com a sua casa. É muito complicado você não se achar e não ter um lugar, ou você ser estranho em qualquer lugar que você vá. E não por você ser estranho, mas simplesmente por julgamento alheio. É uma parada que vai minando a autoestima, querendo ou não depende de você ser forte ou fraco. É só... É uma construção. É uma construção. Ô Diogo, você perdeu seu pai muito novo, né? Você era criança ainda. E uma coisa que seu pai foi um cara que foi um dos pioneiros na prática do Zen Budismo na Bahia e do Tai Chi. E eu fiquei curioso, queria te perguntar quais são as memórias, as imagens que você retém do seu pai, situações, falas, o que é que fica que você tem mais? Cara, então, são bem vagas, assim, eu lembro muito da tranquilidade do meu pai. A tranquilidade é o que mais me toca a memória, assim, tá ligado? Eu lembro que ele conseguia aquietar qualquer situação com poucas palavras. Ele conseguia controlar todo mundo dessa... Tipo, eu, minha irmã e meu irmão, no caso, tipo, 3 pets dentro de casa. E tem uma rotina da gente acordar cedo, treinar e... Treinar? Treinar. Tai Chi?
Tem um relato muito engraçado de um comentário de uma entrevista minha no YouTube que, tipo, eu chorei que nem criança. Que foi de uma mulher que falou que conheceu meu pai e foi se consultar com ele, né? E aí ela fala que me conheceu ali com 5 anos de idade, mais ou menos, e falou que quando ela chegou lá, ela me via correndo de um lado pro outro, etc e tal. Meu pai já de cadeira de roda, não conseguia se mexer direito. E nem falar muito, né? Mas ela fala exatamente essa parada dessa tranquilidade que ele não precisava falar pra me parar. Aí falou que a única coisa que ele falou pra mim pra me acalmar foi fica em posição da árvore. Sobe no tronco e fica na posição da árvore. Da árvore? Que é a posição da árvore, que você abraça a árvore assim. E é isso, eu lembro o que mais rola comigo assim de lembrança de meu pai vem muito quando eu conheço alguém que conheceu ele e aí a pessoa vai conversando comigo e eu descubro quem, tipo, reativa a memória e eu lembro das situações. Eu acho muito foda. Tem o seu primeiro disco e depois você lança antes do um Suicídio, que você chega com os pés. Não, eu só tenho Suicídio antes do primeiro disco. Antes do Exu. E ali você saiu com o pé no peito do rapper do Sul, né? Tem aquela pancadaria toda. Sem amor pelos rappers do Rio, nem paixão por vocês de São Paulo. Vou matar todos a sangue frio e eu tenho um caixão pra caralho. Daquilo que você fez, tem alguma coisa que você faria diferente? Cara, então, tem a parada que muita gente levou pro lado que eu não era o lado que eu queria levar, tá ligado? Tem a rima do soro positivo. Soro positivo que você ia mandar pro camarim dos caras, tá? Meu rap é agressivo, mandei algumas fãs. Soro positivo pro seu camarim. Mas é porque, o que acontece nessa rima? Tinha um rapper na época que ele sempre falava sobre essa parada nas letras dele e fazia piada, e era pejorativo pra caralho. E a ideia desse verso era ser uma resposta a ele, desse bagulho de tratar esse contexto como se toda a funk se relacionasse com o músico tivesse DST, o cara era 4. Então, foi meio que uma resposta para o maluco. Mas mesmo assim, foi uma resposta feliz, que se ofendeu alguém que não era se ofender alguém que não era a pessoa que eu queria ofender, já deixa de fazer sentido pra mim. Eu acho que Suicídio é muito foda, é muito importante pra minha carreira, não só pra minha carreira, como pro rap nacional inteiro, tá ligado? É um divisor de águas. Quando eu e o Diomedes a gente decidiu fazer a parada... Eu fiz essa pergunta porque eu soube que você teve até ameaça de morte. Foi, sim, sim. Mas foi uma coisa que, valeu todos os riscos que eu corri ali, valeu a pena. Tudo que aconteceu ali valeu a pena também, tá ligado? Só que as pessoas têm que entender também que, eu tinha 19 anos, era a pessoa que tava na fome de dar fome pra fazer o que eu nasci pra fazer, tá ligado? E eu tava cheio de raiva e não sabia direcionar minha raiva, não sabia sabia o motivo, mas não sabia o que causava o motivo de eu não estar vivendo do que eu amava fazer. Então, obviamente, um adolescente cheio de raiva passa do ponto, tá ligado? Sai rasgando, eu saio rasgando. Mas depois arrumou tudo e tal, da boa, passou aí. Cara, então, é porque eu não tenho problema pessoal com ninguém que você tem na música, não. Eu nem conheci os caras. Era só... Nunca nem conhece? Não, eu conheci depois. Na boa. Diga aí. Nossa, valeu, foi mal. Mas é uma parada que, eu não conhecia ninguém pessoalmente. Então é uma parada, você tava fazendo sucesso e naquele momento, se você tava fazendo sucesso, automaticamente você era o meu inimigo, porque eu queria mostrar que eu era tão bom quanto você, pá. Então era uma questão disso, era uma questão de disputa, provar para as pessoas que eu era tão bom quanto as pessoas que estavam no topo naquele momento. Ô Diogo, tem uma coisa que eu noto, os seus discos, tanto o Exu quanto agora o Bluesman, eles têm uma estrutura conceitual muito forte, muito bem definida. No primeiro disco é o Orixá, que é a guia, agora nesse disco o Blues. E eu sinto que essa força conceitual que você imprime nos discos, ela também se reflete nas formas como você escolhe os samples, entra registro etnográfico, entra uma série de coisas que estão em diálogo com essa história que você maior que você está querendo contar.
Eu sei que você é muito criterioso na hora de escolher os produtores. Eu queria te perguntar como era esse processo de você, não só como rapper, mas qual é o seu dedo que tem na produção? Como é que funciona essa colaboração? Assim? Cara, então, geralmente quando é sample, eu gosto de procurar os meus próprios samples, tá ligado? Então, no ESO mesmo, eu recortava o tempo certinho que eu queria que sampleasse, mandava pro cara que ia produzir, que no caso era o Nance, e ele fazia. No Bluesman, eu recortei alguns samples e enviei para o Portugal e para o Decaps, mas tem alguns que são deles também. Mas você participa também dessa concepção da matéria sonora mesmo? De tudo. No Bluesman eu assinei a direção do Bluesman. Eu queria fazer... E foi um dos motivos de eu não chamar ninguém que eu, tipo, tivesse uma idade muito distante da minha para fazer parte do Bluesman, porque, tipo, sei lá, eu nunca tinha dirigido nada na vida, então eu queria dirigir pessoas que que tinham uma carga parecida com a minha, saca? Uma trajetória de tempo parecida com a minha. Pra não parecer também que eu ia chamar uma pessoa, sei lá, com 20 anos de carreira e tá dirigindo. Fala, não, faz assim, faz aquilo do outro jeito. Eu não me sinto nem apto pra isso. Então foi muito um teste de ter essas vozes novas que eu admiro, tentar conduzir elas pra chegar no resultado que eu queria, então é bem doido. Você tem o Kanye West da Bahia no último dia. Não me chame de preto bonito, preto inteligente, preto educado. Só de pessoa importante. Seu rótulo não toca na minha poesia. Eu sou Kanye West da Bahia. Isso aí tem na forma de fazer, de montar, você não nota uma semelhança com a forma como que ele trabalha? Cara, então, um pouco, mas é muito diferente ao mesmo tempo, porque o Kanye, ele produz tudo, né? Ele faz os beats, ele é o produtor. Ele é o produtor, ele assina, ele dirige. O Kanye, pra mim, ele é o maior produtor, assim, que já teve. Ele é muito bravo, ele é sinistro. O cara soltou, tipo, 4 discos ano passado, tá ligado? 2 dele, ele cantando e produzindo, e 2 ele só produzindo. Quando você acaba, já acabou o álbum, você já tá fazendo outro, você para? Já tô fazendo outro. Você tá o tempo todo produzindo, como é que é? Tô o tempo todo produzindo. Porque eu tô produzindo eu produzo os meus trampos, aí eu produzo os trampos da galera do meu selo, que é a 999, que temos os artistas. 999. E aí eu não paro. Tipo, agora eu tô trabalhando no meu disco. Não é nem o disco. O próximo trampo que eu vou lançar vai ser tipo um estudo musical. Eu quero encontrar uma sonoridade, eu tô buscando ela. Aí vai ser uma maluquice. Mas enfim. E aí, enquanto eu tô fazendo isso, eu tô ali produzindo a galera do meu selo, eu tô ajeitando as coisas, tô pensando em single pra soltar. Cara, então, no momento, a gente tem o Decaps, que é a galera que produziu também o disco do beat, os beats do disco. Tem a Tuyo, que tem, mas não tem ainda, mas estamos tendo, tá quase tendo. E tem mais 2 artistas que não são tão conhecidos ainda, mas que... É surpresa pra a pessoa. Tá aguardando. E aí acho que ele vai surpreender bastante a galera. Ô Diogo, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você voltar a falar um pouco sobre racismo que a gente tinha falado antes. Você é filho de um casal interracial, mãe branca, pai negro. E como foi pra você? Como foi pra você se dar conta de que a sua identidade vinha carregada com esse marcador racial, que você é negro, e que esse marcador racial era alvo de discriminação numa sociedade tão racista como é a sociedade baiana? Cara, então, essa pergunta é foda porque todo mundo acha que a Bahia é o paraíso dos pretos, né? Isso que eu queria. Nós 3, como originários, bravo. As pessoas acham que Salvador Gil, lembra? Preto não entrava no Baiano, que é um clube, nem pela porta da cozinha. No tempo que preto não entrava no Baiano, nem pela porta da cozinha. Porra, o nego acha que a Bahia é o Wakanda, né? Aquela vai chegar lá. Porra, mas não é, pessoal. Infelizmente a Bahia não é Wakanda. O bagulho é doido. A galera é racista pra caralho. Eu notei assim que eu saí de Alagoinhas.
Quando eu saí de Alagoinhas para chegar em Salvador, eu começava a perceber como as coisas eram diferentes ali. Porque desde o... Eu falo muito abertamente assim, desde o tratamento familiar, da própria família branca até o meio... Os pais da Débora. Não só os pais, a família inteira. A família dos pais da Débora. Desde da escola, desde a... Você estudava onde? Cara, então, eu estudei em 10 colégios. 10? Você tinha déficit de atenção, era gago, essas coisas, pacote completo. Exatamente nesse confronto com a realidade. Ou entrar nesse mundo. Exatamente. Então, foi muito assim, foi muito cedo que eu percebi como as coisas funcionavam. Só que, tipo, aceitar... Perceber é diferente de aceitar, né? Eu brinco muito que, tipo... Enquanto eu tava fazendo o Bluesman, foi o momento que eu comecei a entender de onde vinha... De onde vinha não, mas... o quanto minha construção familiar foi prejudicial para mim de diversas formas. Então, demorou, sei lá, 23 anos para eu conseguir começar a entender... 23 não, 22, que foi ano passado. Mas para eu começar a entender o quanto foi prejudicial estar naquele meio que foi minha família. E o quanto foi duro e o quanto eu fui culpado por várias coisas que não foram minha culpa, tá ligado? O quanto sempre foi jogado na minha cara. Sobrava pra você. Não, culpado porque é uma parada, tipo, pô, eu brigava muito na escola. Era muito violento, nunca tinha esse negócio do confronto. Aliás, sempre quis confrontar. Tem uma letra que você... Várias. Eu tô cheio de ódio, você nem imagina. Eu tô cheio de ódio, você nem imagina. Eles querem que eu mate e morra pelo ouro. Querem que eu mate e morra por mulheres brancas. Justiça cega, vê tudo negro. Por isso todo culpado é negro, todo morto é negro. Vocês são cegos, meu som é o baile do gueto, é o baile do gueto. Mas é essa parada, tipo, eu sempre fui muito bravo, sempre fui muito sem querer levar desaforo pra casa, sempre foi botado pra mim como se eu sempre não gostei de ficar em casa, sempre saí muito, sempre tava na rua fazendo minhas coisas, então, tipo, sempre foi colocado como se eu fosse ali a escória, né, o vagabundo que não queria estar fazendo as coisas, o violento, etc e tal. Só que foi uma condição que foi extremamente imposta pra mim, porque quando você não tem um lugar saudável dentro de casa pra você voltar, tá recebendo violência de todos os âmbitos, dentro da escola as pessoas são agressivas com você. Em algum lugar você vai bater. Em algum lugar você vai bater, tá ligado? Quando desde criança, pô, velho, tipo, hoje em dia meus primos têm muita noção disso. Isso que eu queria chegar lá. Mas... Isso quando você era o Diogo. Agora que você é o Baco, como é que a coisa anda? Cara, agora eu tenho dinheiro, então é muito diferente. Minha resposta é outra. Eu não dou mais o tapa na cara de ninguém, porque as pessoas podem tirar meu dinheiro se eu fizer isso. O núcleo familiar. Eu digo, mas o núcleo familiar, como é que é essa coisa da... Cara, muda bastante, mas a parada é que... Eu acho que a gente nunca tinha parado pra conversar abertamente sobre isso. A primeira vez que a gente conversou abertamente, que eu conversei abertamente sobre isso com minha família, foi, sei lá, no meu aniversário desse ano, 11 de janeiro, que eu fui fazer o show do circo. Você obviamente não tá falando da sua mãe. Você obviamente não tá falando da tua mãe, tá falando da família do entorno, não é isso? Não, mas minha mãe também, eu tenho uma condição muito simples, que qualquer pessoa branca, querendo ou não, ela é racista. Ela pode não saber que ela é racista, ela pode dizer que não é racista, mas uma hora a pessoa vai olhar de uma maneira diferente, vai ter uma fala que vai ser escrota, vai ter uma atitude que vai ferir uma pessoa negra. Da família do entorno. Eu tô falando de todos os brancos do mundo. Mãe não veio, Mãe não veio, Fui eu, hein? Mas é porque é real, pô. É real, porque querendo ou não, vocês foram condicionados a isso, tá ligado? É a mesma coisa do homem machista. Tipo, a gente foi condicionado a isso. A gente pode estar tentando desconstruir. Você se inclui também. Claro, óbvio. Mas... Empatou 1 a 1. Mas é uma parada que, tipo, a gente tenta desconstruir isso diariamente. A gente tenta entender como, tipo, sair desse quadrado que foi induzido pra gente desde sempre. É a mesma coisa com pessoas brancas. Elas foram induzidas desde sempre. Não é de uma hora pra outra ou por causa de entendimento. Tipo, depois da vida toda você vai começar a entender as coisas, mas não tem como deixar de ser. Você só vai
prestando atenção e tentando não ferir. E essa foi uma conversa recente, foi uma conversa de Natal, por acaso, aqui Natal. Não, foi conversa de aniversário, assim, mais ou menos. No dia do meu show do Circo Voador, a gente saiu pra almoçar, a gente teve uma conversa assim. Ele foi bem libertador pra mim, assim, pra caralho, porque tava muito guardado no meu peito várias coisas. Se eu não me engano, você é sobrinho neto de um cracaço do Flamengo da Seleção Brasileira, o Leandro, que é lateral direito, na Copa de 82. É isso? Exatamente. Só que eu nunca encontrei ele ainda. Não? Não, mentira, encontrei ele uma vez. Encontrei ele uma vez, pra não dizer que eu não encontrei ele. Cara, eu Cabo Frio. Eu chuto Cabo Frio. Ô Diogo, você... Outro dia eu tava lendo uma entrevista com o bluesman americano Buddy Guy. Porque blues, em inglês, quer dizer tanto um gênero quanto é o nome de um sentimento, né? Que na tradução livre seria melancolia. É o nome de uma nota também. E nome de uma nota também. E o Buddy Guy, esse guitarrista, esse bluesman americano, ele falava que o que é curioso do blues é que você toca blues quando você sente blues, quando você está um pouco melancólico. E assim, quando você toca, o blues vai embora. A melancolia vai embora. Pra você é assim também? É exatamente uma cura? isso. Essa parada, tipo, fazer blues sem... É por isso que eu sempre achei que dava pra fazer blues sem tocar blues, porque é sobre isso, é sobre sentimento, é sobre tristeza, é sobre vitória, é sobre tudo isso. O blues é um gênero que ele tem o princípio básico muito definido, tá ligado? Então, o motivo dele é muito definido. Então não tem como enquadrar ele a só música, a só ritmo. O blues é como se fosse a entidade. Eu brinco que é o pai de tudo, assim, da música. Né? Você falou em pai, a gente estava conversando antes, e você até perguntar agora. Você fala de Jesus, você tem religião, você fala de Exu, eu sou é uma coisa que está sempre presente nas suas letras. Se empodere como Exu do blues. Se Jesus fosse branco, ele não ia pra cruz. Saravá, oiê, muita axé. Que os orixás me protejam dos gambé. Sabe como é? Eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Qual é a sua relação ou não relação com a religião? Cara, eu sou do Candomblé. Mas antes eu acreditava muito nessa questão dos deuses em si, eles todos dialogarem entre si, eles todos seriam os mesmos, tá ligado? Eu acreditava muito, por exemplo, que Baco, Jesus e Exu eram a mesma pessoa. E faz muito sentido eles serem a mesma pessoa, se você parar pra ver a história dos três e colocar ali do lado. Diversos deuses, não só de três de religiões diferentes, mas se você pegar todos os panteões que existem, botar assim do lado um do outro, você vai ver que todos estão representados de forma diferente. A busca é a mesma. A busca, não só a busca, mas as histórias também. A mitologia é muito parecida, não muda culturalmente, obviamente, porque cada lugar tem suas expressões, tem seus rituais, tem suas teorias, tem suas vestes, tem tudo de sua música, sua arte, mas a caminhada dos próprios deuses, se você olhar nas histórias, são muito iguais, tá ligado? Como é que você dá a construção do Baco, Exu do blues? De onde veio a ideia? Cara, então foi uma consequência o Baco Exu do blues que depois fez sentido pra caralho. Aí Como eu é que falei... como é que você se chamou? Ou alguém te chamou? Pô, então, o Raposa, que era um amigo meu, ele botou o Baco por causa da maluquice, assim, de festa lá. Aí depois eu fiz uma música chamada Exu do Blues, que era meio com afronta, era um negócio tipo, eu não preciso de contrato com encruzilhada pra ser o melhor músico, eu vou ser o melhor músico. Adolescente, prepotente, negócio de religião, nada, o bagulho é segundo. Aí depois a vida me deu tapa na cara, que foi todo o entendimento do que essa música me dizia. Que eu tenho uma parada muito doida, que às vezes eu escrevo música que tem um sentido muito forte pra mim naquele momento que eu tô escrevendo, mas que depois de 1, 2 anos eu percebo que o que eu tava falando era completamente oposto do que eu tava achando, que eu tava escrevendo na hora. Diga uma ou duas dessas. Cara, Tropicália tem muito disso, que a segunda parte é essa música Exu do Blues, que eu acabei colocando ela lá, que depois de um tempo eu tirei a música do ar. E aí reacolupei.
Só sou mais um discípulo, aspirante ao título de Buda revoltado. Se trata de espírito elevado quando falo que minha música chegará em outro estado. Disputa de ego inflado. Suicídio mesmo, você já falou que tem coisas que você... Não, tem coisas, mas o que eu tô falando do entendimento é outra coisa. Real. Entendimento real é porque, tipo, tem vezes que parece que eu tô ditando o que eu vou fazer, saca? Você tá? Ditando o que eu vou fazer e o que vai acontecer comigo depois e como eu vou... E Prefigurando, antecipando, né? Ensaiando. E falando o entendimento, tipo, falando do que eu vou passar, o que eu vou alcançar e depois como eu vou me sentir. Eu tenho esse negócio com a escrita que é uma relação muito, muito louca. Quer dizer, com essa coisa de o Brasil, a confusão, Não, como é que você vê? Você se ligava, primeiro, você se ligava, lia, não se interessou, não tem saco. E outra pergunta, primeiro uma pergunta importantíssima, Bahia ou Vitória? Bahia, Bahia. sem dúvida. Cara, então, sobre política, eu não me posicionei, nunca me posicionei em momento nenhum na minha carreira sobre política até a gente estar na situação da eleição que foi agora. Porque, tipo, eu sempre achei que o meu posicionamento político estava atrelado diretamente às minhas músicas. Então eu achei, exatamente, o meu posicionamento era a minha música. Achava que não ia ficar confuso para ninguém isso. Só que a gente chegou num momento de cegueira tão forte que as pessoas... que tipo... parece que ninguém tava entendendo nada, que todo mundo tava meio maluco. E aí eu fiz, eu tenho que tomar uma posição. E foi a primeira vez que eu tomei uma posição. Mas é isso, eu acho penoso pra gente ter um representante que consegue afundar mais a imagem do Brasil perante o mundo do que a gente já é fudido, tá ligado? Eu acho que, tipo, antes a gente tinha uma visão da gente que a gente era, sei lá, Amazônia, bunda, carnaval e futebol. Agora a gente é tipo Amazônia, bunda, carnaval, futebol e gente burra pra caralho. Então, eu não sei, eu vivo num estado meio de pânico e de alerta ao mesmo tempo, saca? Acho que é meio generalizado. Generalizado para as pessoas que entendem as coisas, né? Porque ainda tem muita gente que acha que tá tipo, que foda. O nosso presidente deu dado errado na entrevista. Acontece. É coisa normal. A gente está falando de falar um pouco dos seus shows. Qual é o público dos seus shows? Até alguém perguntou, uau, você fez um auge, né? Eu imagino que seja uma plateia, classe média. E como é que você se sente na hora? Cara, porque um pouco do que você disse que te dá o desconforto desse mundo, quando você está no palco, você está em cima do palco, eles estão lá embaixo. Sim. Na hora que você dá o troco. É isso, mas é uma outra plateia, né? Tem uma crescente de branco classe média no meu show. Tem. Eu acredito que isso seja muito devido aos temas das músicas, sobre o tocar sobre depressão e problemas de saúde mental. Porque, querendo ou não, as pessoas que tiveram liberdade para sentir e se dizer depressivas, etc e tal, são as pessoas que são brancas. Então, para elas é um assunto bem mais comum e que elas já estão, não vou dizer acostumada, porque na real não é um assunto que é tão debatido, mas não é tão problemático para um branco assumir depressão como é para um negro. Me matei em gravação, posso fazer isso ao vivo. Bebo da depressão, até que isso me transborde. Eu pus o dedo no gatilho, dessa vez não mirei nenhum inimigo. O problema é comigo. Tô me acabando por inteiro. Você me mata ou eu me mato primeiro? Escondi minha depressão dos meus amigos. Me tranquei em casa à procura de abrigo. Eu admiro muito as pessoas que estão no meu show por esses motivos, tá ligado? Eu acredito que se eu trago conforto pro peito de uma pessoa e ela tá ouvindo eu desabafar sobre uma coisa que eu passo, ela tem sim o direito de estar ali. E nesse caso não importa a cor dessa movimentação, mas também é muito lembrável que tipo, tem coisas dentro da minha música que obviamente ela não vai entender. Ela pode entender isso, quando eu falo sobre isso. E você sabe também que tem a inveja e tem quem fala, mas o cara é de classe média, na verdade tá falando que não é, mas tá esquecendo quem é você viveu, né? Cara, mas é porque esse classe média é um bagulho que me incomoda tanto, porque
As pessoas falam de classe média como se fosse uma pessoa exorbitantemente rica, tá ligado? As pessoas falam como se o professor, tipo, pô, sou filho de minha mãe solteira e mãe professora, tá ligado? Exatamente, então, tipo, as pessoas acham que um professor de rede pública ganha quanto? Véi, então é muito louco isso. E um bagulho é que, tipo, querendo ou não, eu nunca tive ajuda da minha família pra fazer minha música. Todo o dinheiro que eu investi na minha música foi meu dinheiro, foi minhas conquistas, tá ligado? O meu corre. Não foi um apoio de tipo, meu filho quer ser artista, o meu neto quer ser artista. Então, tipo, vai lá gravar o seu álbum e vai fazer essas coisas. Mas apoio moral dela? Caralho, nem te falar que não, porque eu larguei a escola, né, velho? Você largou onde? Na sexta, tentei voltar pro CPA, pra oitava, e depois não deu certo. Tchau, vamos embora. Então, teve todo esse medo de todo mundo de achar que eu ia ser um vagabundo convicto. Porque quando eu não tava na rua, eu tava trancado no meu quarto escrevendo. Convicto você já tava. Convicto só vagabundo. Então não foi fácil. As pessoas têm a visão de que, tipo, sei lá, que quando fala classe média, a pessoa acha que eu fui pra Disney de avião ou qualquer coisa do tipo. E uma primeira vez que eu viajei de avião na minha vida foi, tipo, indo tocar, tá ligado? Quando você fala do Louvre, você esteve no Louvre. Hã? Porque tem uma música que você fala do Louvre. Sim, mas aí é o imaginativo. Nunca nem saí do país. Louvre em Paris, me embriaguei, alguém me pare. Amor, senta firme, me faz favor, não pare. Mas essa parada, então, tipo, eu acho muito injusto uma pessoa tentar minimizar toda a minha arte me classificando como se fosse um quadradinho, como se, tipo, pô, não é por aí, parça. Você pode falar, a pessoa pode falar, tipo, sei lá, que eu tive mais acesso à informação. Tem muita gente rica aí que não chegou onde eu cheguei, tá ligado? É muito doido isso, porque às vezes eu me vejo muito nessa parada, porque tem muita gente branca ali. E aí é muito foda isso, porque tipo, ao mesmo tempo que elas têm uma admiração muito grande por mim, eu sei que em algum momento tipo, eu posso olhar pra plateia e encontrar uma pessoa que já foi escrota comigo, tá ligado? Inclusive isso já aconteceu. Quando eu toquei em Salvador, no meu público tinha um maluco que já tinha sido racista pra caralho comigo na escola. E você identificou Eu ele? identifiquei ele, eu reconheci o maluco. O maluco tava lá ensandecido, cantando a música, batendo palma. Então, tipo, eu tava cantando sobre as dores que ele tinha criado. Ele fez parte da criação daquela dor e ele tava achando tão bonito aquilo dali. Então, tipo... Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos. O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos 5. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora, considero tudo blues. Blues. Tudo blues. Samba blues, o rock blues, tudo ficou no preto. Era do demônio, depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues, é isso. Jesus é blues. Falei mesmo. Parabéns. Obrigado. Rodrigo, fotógrafo, com exposição na galeria nos Estados Unidos. Que eu vou ver amanhã. Qual é o nome da galeria? Galeria São Paulo Flutuante. Galeria São Paulo Flutuante. O Miguel e o Pio. E a Thalia com o fundo escondidinho. Até mais. Fechou? Valeu. Tchau, pessoal.